de Mateus, capítulo 21 e verso 43, que vai dizer: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra irá se despedaçar, mas aquele sobre quem cair será reduzido ao pó. A palavra do Senhor está dizendo que o Deus Todo-Poderoso enviou lavradores para fazerem a sua obra, para pregar o arrependimento. E quem eram esses lavradores? Eram os profetas. O Senhor enviou profetas sobre a face da terra para pregar o arrependimento, mas não se contentando a muitos, mataram-se os profetas, mataram os lavradores, mataram aqueles que estavam pregando arrependimento nas praças, mataram aqueles que estavam pregando o arrependimento na cidade. E o que Deus fez? Ele enviou o seu Filho unigênito, dono de toda herança, dono de tudo aquilo que o Senhor tinha estabelecido nas mãos do seu Filho unigênito Jesus, porque não deram ouvido aos profetas. E Deus disse: eles darão ouvido ao meu Filho, que é dono de toda esta herança. Mas a palavra de Deus vai dizer que eles possuíam o Filho, eles possuíram a Jesus Cristo e o mataram, porque não queriam se arrepender, porque não queriam se converter. Mataram os profetas, mataram Jesus Cristo. E que o Senhor está dizendo nesse momento: eu estou erguendo outras vozes, para que a palavra de arrependimento continue sendo pregada, seja qual cidade, seja qual país. A palavra de arrependimento está sendo pregado, porque muitos mataram os falsos profetas, muitos mataram os pais, os profetas, da qual estavam pregando o arrependimento. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ergueu outras pessoas para pregar a verdade. O Senhor ergueu outras pessoas para que a sua voz não viesse ser calada. Não adianta matar os profetas, não adianta tentar calar a voz de Deus, porque Deus ainda vai levantar pessoas que não têm medo de sua cabeça ser degolada, que não têm medo de morrer para pregar o verdadeiro evangelho. Deus está dizendo nesta tarde: não adianta tentar calar o profeta, porque a voz de Deus ninguém irá calar. A voz de Deus ninguém poderá calar. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor está dizendo que se havia uma herança, se havia um campo, e o Senhor enviou seus lavradores. A palavra de Jesus Cristo vai dizer que Jesus Cristo, ele foi enviado pelo Senhor como forma de um trabalhador, porque porventura daria ouvido o povo para Jesus Cristo, porque ele era filho do dono da herança. Mas a palavra vai dizer que mataram Jesus Cristo e possuíram a sua herança, porque não queriam aceitar aquilo que Jesus estava pregando, não queriam aceitar a justiça que Jesus já estava pregando. Deus está falando aqui nesta tarde: ainda que matem Jesus, eu levantarei outras vozes como trombeta na cidade, porque a palavra de Deus está dizendo no livro de Isaías: ergue a tua voz como trombeta e anuncia a iniquidade desse povo. O povo que quer ficar na madrugada no baile funk, o povo que quer ficar na madrugada na prostituição,
Jesus está dizendo: enquanto eu estou matando o profeta, eu estou levantando outras vozes, porque a minha palavra ninguém cala, a minha palavra ninguém cancela, porque ainda que passe os céus e a terra, a minha palavra irá prevalecer, a minha palavra, ela não vai passar. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos antigamente mataram os profetas. Deus enviou os profetas para pregar a verdade, para pregar a palavra, o conserto com o povo. E o povo foi lá e matou. Vamos calar essas vozes. Mas Deus está dizendo: ninguém poderá calar a minha voz. Ninguém poderá calar a minha voz. Deus está dizendo: não adianta tentar calar o profeta, porque a minha voz de Deus ninguém poderá calar. A voz de Deus ninguém poderá calar. A sua palavra está dizendo: ergue a tua voz como de trombeta e anuncia a iniquidade desse povo. O povo que não quer conserto com Deus, o povo que quer ficar madrugada inteira no baile funk. Deus está dizendo: se arrependa da tua iniquidade, volte-se para Cristo, porque o Senhor quer lhe transformar em um instrumento de justiça. Enquanto você está sendo um instrumento de Satanás, Deus está dizendo esta tarde: eu quero te transformar em um instrumento de justiça. Deus quer te transformar em um instrumento de justiça. Deus está dizendo: não adianta tentar calar os profetas, porque muita igreja tentou calar a verdade. Tem muita igreja que tentou calar a voz profética, para que o pecado não venha a ser denunciado. Mas Deus está dizendo nesta tarde: enquanto a minha voz é eterna, ninguém poderá calar a minha voz nessa terra, porque minha voz será como de trombeta. Deus está dizendo: a minha voz será como de trombeta, a minha voz será como de trombeta, a minha voz será como de trombeta. Deus está dizendo: a minha voz é como trombeta sobre a face dessa terra. Vai entendendo aí que Deus está querendo dizer com você. O Senhor está dizendo: ainda que tentarem calar os profetas, ainda se matarem os profetas, ainda se matarem a Jesus Cristo, a sua justiça vai prevalecer, a tua palavra vai prevalecer. Porque ainda se calaram João Batista, ainda se mataram o profeta, ainda se mataram Jesus Cristo, a palavra vai continuar dizendo: fornicação é pecado, relação sexual antes do casamento é pecado, mentira é pecado, pessoa que está se prostituindo está em pecado. Jesus Cristo está dizendo: se arrependa, porque ainda se mataram os profetas, porque não suportavam a verdade que saía da boca deles. Deus está dizendo: a minha palavra, ela vai continuar sendo pronunciada. A palavra de Deus ainda vai continuar dizendo: fornicação é pecado, prostituição é pecado, mentira é pecado, idolatria é pecado, porque os tais que praticam essas obras não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Deus está dizendo: não adianta matar profeta, não adianta matar Jesus Cristo, porque a palavra ainda vai continuar dizendo: fornicação é pecado, relação sexual antes do casamento é pecado, mentira é pecado, baile funk é pecado. Deus ainda está dizendo: a minha voz ninguém poderá calar, a minha voz ninguém poderá calar. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor está dizendo: não adianta tentar calar a trombeta de Deus, não adianta tentar calar a voz de Deus, porque ainda que esses profetas iam ser mortos pelas suas mãos, Deus não vai se calar. A justiça de Deus virá sobre a face dessa terra. A justiça de Deus virá sobre a face dessa terra.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos já estão esperando outra oportunidade para tentar se arrepender depois. Mas Deus está te dando a oportunidade de arrependimento hoje. Deus está dizendo, não adianta tentar calar minha palavra. Não adianta tentar calar a minha voz sobre a face dessa terra. Porque a minha voz vai continuar sendo pronunciada. A voz de Deus não se pode calar. A voz de Deus ninguém pode cancelar. A palavra de Deus ninguém pode banir, ninguém pode cancelar, porque ela é eterna. Ainda se você rasga a Bíblia, Deus não vai mudar. Ainda se você rasga a Bíblia, não vai deixar de se pecar em relação sexual antes do casamento. Ainda se você rasgar a Bíblia, prostituição continua sendo pecado. Ainda se você rasgar a Bíblia, vício continua sendo pecado. Ainda se você rasgar a Bíblia, o seu Deus de gesso continua sendo abominável. Deus está dizendo nesse momento, se arrependa. Se arrependa. Não adianta zombar da palavra de Deus, porque Deus vai ter contigo no juízo. Deus vai ter contigo no juízo. Não adianta rasgar a Bíblia, porque a verdade vai prevalecer. A verdade vai prevalecer. Não adianta matar o profeta. Não adianta matar o lavrador que Deus enviou para pregar a verdade, porque a voz de Deus vai continuar se exalando. A voz de Deus vai continuar sendo anunciada, porque não existe homem na terra que possa calar a voz do Todo-Poderoso, do Deus poderoso, do Deus santo, o Deus que requer arrependimento, o Deus que requer conserto. Eu não vim pregar para você que Deus somente ama. Deus ama, mas Ele quer te libertar. Deus ama, mas Deus quer que você se arrependa. Deus ama, mas quer que você se conserte. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus que quer arrependimento, o Deus que requer da sua vida mudança. O Senhor quer que você tome uma atitude. O Senhor quer que você mude. O Senhor quer que você se arrependa. O Senhor está dizendo, ainda se mate os meus profetas, ainda se mate os meus profetas. A minha voz, a minha palavra vai continuar sendo anunciada, vai continuar sendo anunciada. Deus está dizendo, ainda se você rasgar a Bíblia, a prostituição continua sendo pecado. Ainda se você rasgar a Bíblia, Deus não aceita pessoa que é homem, mas quer ser mulher. Deus não aceita. Desde o princípio, Deus estabeleceu homem e mulher. Deus criou desde o princípio macho e fêmea, homem e mulher. Não existe transexual, homossexual. Deus está dizendo, se arrependa dessa prática, se arrependa dessa abominação, porque esses tais não herdará o reino de Deus, não herdará o reino de Deus. Deus está dizendo, ainda se você tem de mentir acerca da minha palavra, Deus está dizendo nesta tarde, a minha palavra não pode ser mudada, a minha palavra não pode ser rasgada. Deus estabelece uma voz profética sobre a face dessa terra. Não existe quem venha calar, não existe quem venha parar, porque mataram os profetas, mataram Jesus Cristo, mas a verdade vai continuar sendo anunciada, a verdade vai continuar sendo pregada, a verdade vai continuar sendo anunciada. Se arrependa da sua prostituição, larga essa mente. Você que traz sua mulher, você que traz sua esposa, você que tem traído seu marido, abandona essa prostituição, abandona esse engano. Deus está dizendo, se arrependa. Você que é mentiroso, você que é rolista, você que está vivendo na vida do crime, se arrependa. Você que está vivendo na vida de idolatria, se prostrando diante de imagem, se arrependa, porque esses tais não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Louvado, exaltado seja o nome
Deus está falando nessa tarde. Porque esse lugar aqui tem muitas pessoas que querem matar profeta. Querem que a voz profética venha se calar. Querem que a verdade venha ser cancelada. Mas não adianta, ninguém cala a voz de Deus. Não adianta, ninguém pode calar a voz de Deus. Deus está dizendo através da sua palavra: ergue a tua voz como de trombeta e anuncia a esta cidade a sua iniquidade. O que Deus está falando? Ergue a tua voz como de trombeta e denuncia o pecado dessa cidade. Denuncia o pecado deste país. Denuncia o pecado desse povo. O povo que está na rebeldia. O povo que está na rebeldia contra Deus, na rebelião contra Deus. O povo que quer matar. O povo que quer furtar. O povo que quer se prostituir. Quer idolatrar. Deus está dizendo: se arrependa. Se arrependa. Para que a sua alma não venha perecer no fogo do inferno. Para que a sua alma não venha perecer no fogo do inferno. Deus está dizendo: se arrependa. Mude de vida. Mude de atitude. Porque hoje Deus está lhe dando uma oportunidade de ser salvo. Hoje Deus está lhe dando a oportunidade de ser salvo. Ninguém pode calar uma voz profética. Ninguém pode calar a voz de Deus. Entendo o que Deus está dizendo nesse momento. Estão calando o profeta. Estão tentando calar a voz de Deus, a verdade de Deus. Mas Deus já está dizendo: a minha voz vai prevalecer. A minha voz vai prevalecer. A minha voz irá prevalecer. Deus está dizendo: enquanto estão calando os meus profetas, enquanto mataram Jesus Cristo, Deus está dizendo: eu vou levantar mais vozes para denunciar o pecado. Eu vou levantar mais profetas para denunciar o pecado desta cidade. Deus está dizendo: não adianta tentar calar minha voz, porque a minha voz é como trombeta sobre a face dessa terra. Ainda que o homem não acredita, executará Deus a sua justiça sobre a face dessa terra. Estão mentindo, estão matando, estão roubando, estão se prostituindo, estão traindo a Jesus Cristo, estão brincando com Jesus Cristo, estão zombando de Jesus Cristo. Mas uma coisa eu te digo: esses tais não poderão entrar no reino dos céus, não poderão entrar no reino de Deus. O Jesus Cristo que você zomba hoje, o Jesus Cristo que você fala que não existe hoje, você que é ateu, que não acredita em Jesus Cristo, Jesus está dizendo: aquele grande dia você vai ter uma surpresa. Você vai ter que entrar em surpresa. Por quê? Porque você vai ficar face a face com Jesus Cristo. E muitas das vezes, você que não quer acreditar em Jesus Cristo, você que é um ateu, que fala que Jesus não existe, no dia da tua morte, você verás que foi enganado, você verás que acreditou em uma mentira, porque Jesus Cristo, Ele estabeleceu sobre a tua vida uma oportunidade sobre a face da terra, e você não quis ouvir, você não quis se arrepender, e o Senhor está dizendo: muitos terão surpresa naquele grande dia. Muitos terão surpresa no dia da sua morte. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estão brincando com Jesus Cristo, estão zombando, estão criando leis para tentar calar a igreja, mas a voz de Deus ninguém cala. A voz de Deus ninguém cala. Deus irá soar como trombeta sobre a face da terra. Não adianta tentar calar a voz de Deus, porque a voz de Deus ninguém cala. A voz de Deus ninguém cala. Muitos têm montado grupos para tentar banalizar o Evangelho. Muitos hoje têm se infiltrado em LGBT, em grupos a qual concordam com o homossexualismo, com o lesbianismo. Deus não está nisso. Deus está convocando você ao arrependimento. Deus não tem prazer na morte do homossexual. Deus não tem prazer na morte do transexual, do lésbico. Deus tem prazer no homem que se arrepende. Deus tem prazer na salvação do homem. Mas o homem não quer largar o lesbianismo. A mulher não quer largar a vida errada. O homem não quer abandonar a vida errada.
a vida promíscua de prostituição, a pessoa não quer abandonar o homossexualismo, a pessoa não quer abandonar o transexualismo, a pessoa quer viver a mentira, a pessoa quer viver no engano, mas Deus está dizendo nesta tarde, se arrependa, porque ainda que tente calar minha voz, a voz de Deus vai bradar sobre a face dessa terra. Esse povo verá quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse povo verá quem é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que você zomba hoje, o Deus que você ri hoje, o Deus que você se rebela hoje. Tu verás a poderosa mão de Deus sobre a face dessa terra. Deus está dizendo, se arrependa da sua iniquidade, se arrependa do homossexualismo, abandone essa vida errada, abandone o lesbianismo, a lei que conduz você a virar homem sendo mulher, a lei que conduz você a virar mulher sendo nascido homem. Deus está dizendo, no princípio eu criei homem e mulher, não para que se transformassem em duplo sexo. Deus está dizendo, se arrependa desse pecado, se arrependa dessa iniquidade, porque Deus está dizendo, ainda que tem de calar minha voz sobre a face dessa terra, a minha palavra não vai passar, a minha palavra não vai passar. Deus está dizendo, a minha palavra está sendo pregada. O momento de você se arrepender hoje, o momento de você se arrepender de largar o lesbianismo, o homossexualismo, a prostituição, a sua amante, o seu amante é hoje. Deus está lhe dando oportunidade, porque se você morrer amanhã sem arrependimento, não terá salvação para a tua alma. Deus está dizendo, se você não largar essa vida errada, você não poderá ter salvação, você não poderá entrar ao reino dos céus. O Senhor está falando neste momento, o Senhor está te convocando para o arrependimento, o Senhor está te convocando para o arrependimento, para a mudança de vida. Se converta, assuma seus pecados, se arrependa diante de Jesus Cristo, mude a sua vida, porque o Senhor hoje quer dar livramento para a sua alma. Deus hoje quer arrancar a sua alma das garras de Satanás. Deus hoje quer arrancar a sua alma das garras do inimigo. O Senhor está lhe dando oportunidade hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor tem falado que muitos tentaram matar os profetas, mataram Jesus Cristo porque pregava a verdade. Mas uma coisa eu quero te dizer, daquilo que Deus está falando aqui nessa tarde, ainda que matam os profetas, ainda que matem Jesus Cristo, a voz de Deus ninguém poderá calar. A voz de Deus vai continuar sendo anunciada, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Ele é dono de tudo e Ele tem todo o poder sobre este mundo. O Senhor demonstrará e derramará da tua justiça sobre a face dessa terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra o Senhor tem me dado. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele quer arrependimento, Ele tem arrependimento para a sua vida, e você precisa se arrepender e largar essas tais práticas e se render a Jesus Cristo, para que a sua alma venha a ser livrada do fogo do inferno. Amém.